A graça e a paz, meus amados queridos irmãos e irmãs em Cristo, beleza? Vamos para mais um vídeo. Hoje eu já vou começar o vídeo pedindo desculpas, tá? E agradecendo a quem está compartilhando meus vídeos, tá? Muito obrigado de todo o coração. E quem está deixando um like aí, que agora aumentou o número de like, é pouco ainda, né? Mas em vista do que era, eu só tenho que agradecer a Deus, não tenho que reclamar não. Obrigado, porque aí o YouTube reconhece, né? Os vídeos e compartilha com o outro para chegar mais conhecimento, tá bom? Muito obrigado mesmo, de todo o meu coração. Sei que nem todos concordam com as coisas que eu falo, que eu prego, tá? Mas agradeço também, porque ninguém é obrigado a concordar com tudo, tá? Mas tem mantido o respeito nos comentários, isso que importa, tá? E quando eu puder eu vou respondendo, porque a minha vida tá corrida, irmãos e irmãs. Então eu não vou poder, às vezes, responder na hora, mas assim que eu tiver tempo e alguém comentar, aí eu tiver tempinho eu respondo para vocês, tá bom? Eu peço desculpa porque, assim, de novo, né? Eu tô fazendo vários vídeos para alertar várias pessoas, né? Não é imposição, tá? Porque cada um acredita no que quer. Meu trabalho aqui eu tô fazendo, minha consciência está limpa. O que Deus pede para mim fazer eu faço, para auxiliar pessoas, para ajudar. Se alguém acha que eu estou fazendo desserviço e não quiser acompanhar o canal, não quiser concordar, também tem todo o direito, tá? Aqui não é uma imposição não, mas se quiser comentar com respeito, com educação, tá? Comente com todo o respeito, porque apesar de eu criticar os ensinos religiosos, não é uma ofensa nenhuma pessoa em particular, tá? Não é contra o indivíduo, é contra os ensinos, é contra o que prega as religiões, que eu não, né? Eu sou um vaso usado por Deus para desmontar o que as religiões ensinam, que está contrário às escrituras, né? Nem todas, mas a maioria. E religião, as escrituras falam que não vem de Deus, né, irmãos? Quem criou foi o homem, né? Então, mas respeitando quem frequenta denominações, tá? Lógico que eu sei que muitos católicos vão ser salvos. Eu não sei quem, mas vai ter católico que vai ser salvo, vai ter evangélico protestante que vai ser salvo, vai ter aqueles que não frequentam denominações assim como eu que vão ser salvos, vai ter gente que não frequenta denominações que não vão ser salvo, vai ter gente evangélico que não vai ser salvo, vai ter gente católico que não vai ser salvo. Então vai ter salvos e não salvos em toda a esfera, né? Porque o que importa é a sinceridade de coração. É lógico que nós vamos dar conta do que nós fizemos e não fizemos para o Senhor. Nós vamos ter que dar conta. Sendo salvo ou perdido, qualquer um vai ter que dar conta ao Senhor. E vai ter galardão ou falta de galardão e chamada de atenção do próprio Senhor. Então a gente sabe, como estudante das Escrituras, que denominações não vêm de Deus, mas tem que acreditar que vem. Então cada um. Então o meu intuito aqui é abrir os olhos das pessoas, é levar verdades bíblicas e desmontar os enganos, tá? Não é ofender uma pessoa que frequenta determinada religião. Lógico que eu vou falar contra os ensinos que tal de religiões ensina para as pessoas e leva pessoas em engano. Mas não é para ofender ninguém que frequenta elas, tá? É só... Agora, se vocês não quiserem concordar, paciência, tem todo direito, tá? Mas eu vou continuar fazendo vídeos assim, tá? Porque esse é o meu chamado. Então vamos lá. Nunca vou ofender ninguém em particular aqui, nada contra a pessoa de ninguém. É contra os ensinos dos falsos profetas, e eu sou contra mesmo, né? Dos falsos profetas, que ensinam a coisa errada. Mas não é nada particular contra pessoas que frequentam, apesar de eu achar que a pessoa que frequenta está enganada, né? Achar não, a Bíblia relata isso, né? Mas, como eu disse, cada um. Não é uma ofensa pessoal a ninguém, não. Malditos escrivãos e fariseus, todos hipócritas, por impedirem a entrada dos homens no reino dos céus. Vocês todos não entram, nem deixam os outros entrarem. Guias cegos! Vocês comem um mosquito e arrotam um camelo. Multidões desesperadas em busca de milagres.
Pregadores do diabo dispostos a vender aquilo que as pessoas desejam, negociando o evangelho por 30 moedas de prata. Ó, aqui eu já vou dar uma pausa aqui para explicar. Ah, irmão, mas quem dá autoridade para ele falar que é pregador do diabo? Entendam, uma vez por todas. Vocês aí estudam as escrituras a fundo? Não tô aqui me achando melhor que ninguém, não, nem falando que eu sei mais que ninguém. Eu tô perguntando, é uma pergunta. Porque lá no Evangelho de João, eu não vou recordar qual versículo que tá agora, irmãos. Mas leia lá, procure no Evangelho de João. Jesus fala que os religiosos fariseus são filhos do diabo. Então é o próprio Cristo que está falando. Então quando a gente fala isso, a gente está repetindo o que o Cristo falou, tá? A gente não está mandando ninguém para o inferno, mas quem profere mentira e engano, quem é? Porque ele é o pai da mentira, o diabo. Foi Cristo que falou. Ele fala do que ele é próprio, porque é pai da mentira e aqueles que falam mentira, distorcendo a palavra de Deus, logo não pode ser filho de Deus. Porque Deus não está onde está engano. Certo? Então, o próprio Cristo falou que são filhos do diabo religiosos. Então, por isso que eles falam, e às vezes até eu falo, mas não que eu estou julgando. Eu estou repetindo o que Jesus falou. Agora, se a pessoa se dói, aí você tem que se examinar a você mesmo. Se você está pregando conforme as escrituras, ou está iludindo. Porque eu mesmo já fiz coisa errada e já olhei para dentro de mim e já me consertei com Deus. Lá atrás, não depois de convertido, antes que eu olhei para a Bíblia, falei, eu estou andando em mentira e estou fazendo errado, não estava pregando a palavra, porque eu nem conhecia da palavra naquela época, mas estava mentindo para as pessoas. Então eu me converti dos meus erros, certo? Nem todas as pessoas querem admitir que ela está, olhar para o seu caráter e falar, eu tenho uma falha aqui, Deus está falando que eu tenho que me consertar. E aí a pessoa se ofende, quando a gente fala assim, quem é você? Então... aqui o canal Deus abriu para mim falar a palavra de Deus. Se você não quer ouvir as palavras duras, então nem assista o vídeo, porque aqui é o que vai ser falado aqui, hein? Conta os falsos enganos e os falsos profetas. Então já falo para depois não, né? Falar que eu não avisei. Como pastores, fariseus hipócritas que enriquecem com o dinheiro dos fiéis, aparecendo até mesmo na capa da Forbes. Mas há muitos segredos que ainda não foram revelados na música de Amy Rocha, Evangelho de Fariseus. Sejam bem-vindos ao canal Motivado com Deus. Neste vídeo, os falsos profetas, como eles agem, por isso estão desesperados. Não querem que você saiba disso. Evangelho de Fariseus, Amy Rocha. Mas antes de começar, eu preciso da sua ajuda. Se você gostar deste vídeo, por favor, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber notificações dos próximos vídeos, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos pelo WhatsApp, Facebook, Instagram, pois pode salvar vidas. Vamos lá! Um dos pastores suspeitos de aplicar golpes financeiros que lesaram mais de 50 mil fiéis foi preso no Tocantins. Procurado pela polícia do Distrito Federal, Osório José Lopes Júnior foi preso nesta quinta-feira na zona rural de Sucupira, em Tocantins. Alvo da Operação Falso Profeta, o pastor é suspeito de participar de um dos maiores esquemas de golpe financeiro já visto no país. Estas imagens mostram uma das... Entendeu? Porque Jesus falou, vocês escribas e fariseus, todos hipócritas. E quer dizer, e o rapaz ali foi repetir a mesma coisa, né? Não entra e não deixa eu tentar. Ó, tá vendo por que ele falou que é hipócrita? A emissora tá falando de um falso profeta que foi capturado pela polícia. Aí já tá a hipocrisia aí, porque pegaram o peixe pequeno. Quantos falsos profetas, mega falso profeta que prega em mega templos, e eles têm empresas, sabe? Com eles não acontece nada. Nada. E a própria emissora de um aí, que eu não vou falar o nome, tá denunciando um outro falso profeta. Isso não é hipocrisia? Agora eu pergunto, que mundo que nós estamos vivendo? No mundo da justiça ou da hipocrisia? Jesus avisou, não avisou? Então vamos lá. Ele chega no Cristo local e avisou. pede para o responsável pela igreja orar por ele. E na volta, discretamente, mostra uma arma e anuncia o assalto.
As investigações revelaram que depois de ser expulso da última igreja onde trabalhou como pastor no Céu Azul, em Valparaíso, ele passou a roubar outros templos. No Brasil, a quantidade de templos religiosos é absurda, mas a pergunta que fica é: quantos realmente cumprem o que está na Bíblia? Cuidar dos órfãos, das viúvas, dos necessitados. Claro, tudo isso é só para enfeitar. O que se vê são idosos sufocados em filas imensas, esperando por um milagre que nunca vai acontecer. Enquanto isso, os apóstolos, profetas e pastores lotam os eventos com promessas vazias e discursos carregados de nada. E quem eles estão realmente representando não é Cristo, com certeza. São os fariseus da vez, com suas vestes de santos, jogando os holofotes para si mesmos, fingindo ser os escolhidos de Deus, quando, na verdade, são apenas charlatões travestidos de profetas. Primeiro, que as ovelhas não é dele, é de Cristo. Primeiro ponto. Quando a gente, o que é um pastor? É aquele que conduz para Cristo, aquele que conduz para a palavra. Então, logo, as minhas ovelhas que Cristo fala é a ovelha dele, não é do líder religioso. Minhas ovelhas, que suas ovelhas, meu amigo? As ovelhas do Senhor. E outra, ele fala assim, o rapaz falou aí, né? Falsos profetas, megas templos, Satanás se reveste em anjo de luz, diz em 2 Coríntios, tá? Procure lá na sua Bíblia. Eu já falei que eu não guardo o versículo de cabeça, tá? E nem todo que prega a palavra tem que guardar versículo, porque tem gente que guarda versículo e tira do contexto e lubridia a pessoa, igual faz esses falsos profetas. Não adianta versículo fora de contexto, irmãs, não adianta saber versículo de cor tirando do contexto, entendeu? Então não vem com essa pra cima de mim, que cara de cristão é você, tá? Eu tenho meus problemas aqui na minha mente, eu não tenho o dom de guardar muita coisa na minha mente, por mais que eu estude as escrituras. Então eu conheço as escrituras de Gênesis a Apocalipse, tenho muito que aprender delas, não sei tudo da Bíblia, tá? Mas eu tenho dificuldade de guardar todos os versículos, eu não guardo, alguns eu guardo. Aí é bom para vocês ir lá, incentivar vocês a procurar também. Não é tudo mastigadinho, vocês também tem que fazer parte de vocês, né? Ir lá, tá lá em 2 Coríntios, procura lá. Lá tá dito certinho aqui, falando de falso profeta. Aí vai estar o versículo, onde tá, em qual capítulo. Dê uma procurada lá, né? Tem a força de vontade, esforcinho um pouquinho também, né? É fácil criticar os outros, mas não fazer a parte. Então, não tô falando só de vocês aí, tô falando de pessoas assim, que fazem comentários, né? Tudo é ponto de crítica, mas ela não critica a si própria. Só sabe criticar os outros, para desvalorizar o que a gente está falando. Então, ele falou, Satanás transfigura anjo de luz. As pessoas até fazem, você fala assim, falsos milagres, que não faz milagre nenhum. Faz, porque Satanás também faz milagre. Quem estuda as escrituras, no Antigo Testamento e Êxodo, James e Jambres imitaram os milagres de Moisés, só não deram vida aos piolhos, entendeu? Lá em 2 Tessalonicenses, carta de Paulo 2 Tessalonicenses, o apóstolo Paulo fala que Deus vai enviar a operação do erro porque não receberam o amor da verdade para serem salvos. Então Deus vai operar o engano para a pessoa acreditar no engano, porque o anticristo vai vir com todos os sinais de prodígios e de maravilhas para enganar a multidão. Então ele vai fazer sinais, então ele vai fazer milagres, entendeu? Mas são falsificados, porque a pessoa não estuda as escrituras, não sabe o que vem de Deus e o que vem do diabo, porque o diabo se transfigura em anjo de luz. Então ele não vai vir com chifre, com cauda, ou vai vir como ditador. Ele vai vir falso, ele vai vir com uma falsa ilusão, ele vai vir como bonzinho. Lá, leia a carta de 2 Timóteo, 1 Timóteo, com a aparência da piedade, mas negando o poder da piedade. Quer dizer, eles vão fazer atos de caridade aqui e ali, mas eles vão recardar tudo de volta em dobro e triplo. Então a intenção é errada, entendeu? Isso daí que Deus chama de feitiçaria, de ilusão, para enganar a população, para ela adorar esses caras e não adorar o Deus verdadeiro da Bíblia. Porque uma coisa a pessoa tem que entender: é Deus da religião e Deus da Bíblia. São deuses diferentes. O Deus da religião é um,
O Deus das Escrituras é outro, totalmente diferente. As pessoas não atentam para isso não, elas acham que é o mesmo. Não é, tá? Desculpa aí quem frequenta a denominação, mas a verdade é essa. Fala, meu lindo! Minha linda! Os fariseus disfarçados de líderes espirituais se camuflam em uma falsa simpatia, enganando os ingênuos com um sorriso fácil e palavras doces. Tudo para construir uma fachada bem feita, uma mentira bem embalada. Mas, nos bastidores, o que fazem? Trama venenosa, espalhando um evangelho corrompido que prega a idolatria das riquezas, sem se importar com as almas que destroem o processo. Esse veneno mortal é derramado, matando espiritualmente em massa. Enquanto isso, as multidões se afogam na busca insana por milagres e profetas autoproclamados, cegas diante da verdadeira mensagem de Cristo, ignorando os sinais autênticos que poderiam mudar suas vidas para sempre. E o que a senhora veio buscar aqui hoje? Vim buscar toda a minha cura e felicidade. E a senhora conseguiu o que a senhora queria? Consegui. O que foi que a senhora conseguiu? Consegui a minha libertação das maldades que tinham feito da minha vida, inveja, bruxaria e peso grande. Os que se dizem enviados de Deus, esses mestres da mentira, erguem suas vozes em um grito vazio, dizendo, assim diz o Senhor, mas não passam de uma batida oca. E quando alguém ousa criticar esses farsantes, logo vem as desculpas esfarrapadas. Pelo menos ele está pregando o evangelho, ele faz caridade, sempre tentando calar qualquer questionamento com promessas de orações. O diabo muitas vezes se veste de seda e gravata, enganando quem mal consegue distinguir entre o falso e o verdadeiro. É verdade. Em muitos casos, o falso profeta é o próprio castigo de quem segue uma fé rasa e sem substância. Gente que questiona, aí a gente é o quê? Anticristo. O anticristo é você, irmão. Você está querendo nos afastar da casa do Senhor. Vai, vou tudo pro buraco. O que Jesus falou? Guia cegos. Vou levar os dois para a vala. Não entra e não deixa os outros entrar. Tá mais específico que aquilo que Jesus falou ali, ó, no filme. Tá certo que é um ator, mas vai comparar na sua Bíblia. Tudo que ele falou tá lá. Eles tiraram da Bíblia. Tá lá na Bíblia. Vai lá. Por que vocês não vão? Porque não tem coragem. Defende esses caras. Vocês aí, não tô falando vocês aí do outro lado. Vocês esses que defendem esses caras. Porque pode ter alguém aí do outro lado que é religioso e que defende. Entendeu? Os falsos profetas. Meu, qual que é? Eu pergunto para qualquer um de vocês. Qual que é a base verdadeira de todo cristão verdadeiro? Qual que é a base? Aonde que está a base que você tem que se apoiar para acreditar em qualquer coisa? Vocês sabem me responder? Para mim, até onde eu sei, eu mesmo respondo. Para mim é só tá nas escrituras. Mesmo que eu escute de qualquer pessoa, por mais inteligente, com mais aparência de santo, com mais aparência de piedade que seja, os bereanos compararam o que Paulo falou lá em livro de Atos, tá? Eu posso não saber de versículos, mas eu sei do que está escrito lá. Agora, vocês sabem de versículos, vocês sabem do que está escrito no contexto? Vai falar que no livro de Atos, o bereano não foi comparar. Agora, você quer que eu aceite o que qualquer um fala em nome de Deus e não seja questionador? Fala, não, mas peraí, isso aqui está na palavra? Tá, mas vamos ver de qual maneira, vamos ler o contexto aqui. Mas eu tenho preguiça, dá muito trabalho de ler lá. Não, eu acredito, ele é homem de Deus, ele fala como é movido pelo Senhor. Então continue sendo enganado, continue sendo lubridiado. Quando a gente fala, a gente está com inveja, a gente é anticristo, a gente que quer tirar a pessoa do verdadeira adoração, cerimônia, porque isso mexe com as emoções, irmãos. Tudo isso é manipulação. As pessoas não entendem a diferença do Antigo Testamento para o Novo. Ela acha que coisa do Antigo que eles põem no templo está valendo hoje. Não é a mesma coisa. Entendeu? A única coisa que a gente obedece do Antigo Testamento é os 10 mandamentos morais. Só. De resto, Cristo já cumpriu. Hoje nós estamos no Evangelho da Graça. É outra coisa. Não quer dizer que é super graça, libertinagem. Não é nada disso que eu estou falando. A gente tem que obedecer a palavra. Certo? O verdadeiro cristão obedece a palavra. Mas a gente não pode ser nem religioso ao extremo e nem libertino. A gente tem que contar o ponto de equilíbrio. E para isso, só as escrituras podem te dar. Agora, vocês preferem acreditar
nesses caras aí, não vai nem examinar nas escrituras, vai buscar a fundo nas escrituras para vocês não serem enganados. O engano vai levar pro buraco, gente. Escuta o que eu tô falando. Como Fogueira Santa, Vale do Sal e Porta do Milagre são apenas artimanhas para engordar os cofres e expandir mais templos. Enquanto se colocam como a igreja verdadeira, batem no peito, negam serem mercenários, mas toda a sua arrecadação é um jogo disfarçado, um ciclo de extorsão e falsidade. Eles dizem que são servos de Deus, mas o único Senhor que servem é Mamon, forçando as pessoas a entregar o pouco que têm em nome de uma fé que nada mais é do que uma desculpa para o lucro. Se não aumentar o valor, não abastece. Mesma coisa aqui. Se não aumentar o valor da coleta, as coisas também não atingem ao necessário. Você vai ver 250, 300. Esse ano não estou papel, o andamento, e dá de tanque dobro da pelagem. No topo da pirâmide dos mais ricos do mundo, encontramos homens e mulheres que se mascaram de bispos e pastores, mas são apenas fariseus disfarçados. Para esses líderes espirituais, tudo é uma questão de oferta e demanda. Eles vendem curas místicas, objetos ungidos e, claro, transformam milagres em um simples produto de prateleira, transformando pessoas em clientes sedentos por um milagre que nunca chega. Mas não podemos fingir que todos são vítimas inocentes nesse circo de estelionato religioso. Muitas dessas almas perdidas se tornam cúmplices, aceitando passivamente a farsa, enquanto a justiça fica sentada em cima das mãos. Algumas dessas pessoas são cúmplices, outras são enganadas. As que são enganadas, o Senhor vai salvar elas, porque o que importa é a intenção do coração. Se você está nesse lugar, achando que é um lugar que prega a Deus, que prega a verdade, que você está buscando salvação, você está buscando intimidade com o Senhor, é lógico que Deus vai te abençoar por isso, né? Mas a gente não pode ir por interesse, irmãos. Mas Deus enxerga o coração. Então não é, às vezes você está dentro desses enganos aí, mas Deus vai te tirar de lá, certo? Ou quando ele vier, ou antes, pelas nossas pregações aqui, que Deus nos usa para acordar essas pessoas, coitadas, que estão sendo enganadas. Agora tem outras que são coniventes, que estão lá porque querem o que eles oferecem, querem ficar ricos, querem, né? E se você falar contra eles, ai, cuidado aí, irmão. Não fala contra o pastor da igreja, não. Não fala. Olha, a pessoa vira no giraia, hein? A pessoa vira no giraia. Fale mal das escrituras, fale mal até de Jesus, mas não fale mal da minha igreja. Não fale mal do meu pastor. Não fale. Olha, irmão, olha o que você tá falando aí, hein? Eu te processo, que nem esses líderes religiosos aí. Tem muitos deles que, o meu canal, quando eu critiquei um aí, foi bloqueado. Eu tive que cancelar um vídeo meu. Um canal não, o vídeo, né? Foi bloqueado o vídeo, não teve pouca visualização, porque com certeza YouTube bloqueou, porque cara famoso, você não pode falar, né, desses caras aí. Né? Tem 2 caras que processam, né? Então, tem que tomar cuidado aí. Grossa. Aqueles que ousam alertar sobre essa farsa são silenciados com a desculpa de não julgueis para não ser julgado. Exatamente. São como papagaios sem mente própria, repetindo cegamente tudo o que lhes é imposto, sem nunca questionar o que realmente significa ser humano e ter consciência. Mas, como diz em João 7, 24, não julgueis pela aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Aí, ó. Isso significa que devemos sim fazer um julgamento, não com base no que vemos, mas com base no que é justo e reto. E é hora de olhar para as ações desses supostos líderes e perceber que a verdadeira sabedoria está na verdade, não na manipulação. Na palavra. Essas pessoas já estão completamente desvirtuadas, com as mentes queimadas e cegas pela influência do Deus deste mundo. Estão celebrando o que Deus repudia com toda a sua força. Falsos profetas se aproveitam da boa fé alheia, mas são apenas cães famintos, cobras traiçoeiras, lobos disfarçados de cordeiros, criminosos travestidos de santos, bandidos mascarados de líderes espirituais. E no fundo, são apenas... Aí fala, você tem liberdade de expressão. Aí você põe lá no título, cães gulosos. Aí o seu vídeo é bloqueado. Você põe lá, denuncia os falsos profetas. Seu vídeo é bloqueado. Né? Então, que liberdade de expressão que é essa?
né? Você não pode falar, né, as coisas. Você tem que tomar cuidado. Por isso que por uma parte eu dou graças a Deus o meu vídeo não ser monetizado, porque aí eu teria que pisar em ovos e mudar muitas palavras do que eu falo, né? Mas a gente não pode denunciar a falcatrua, a mentira, né? Não pode. De Satanás, fazendo o trabalho sujo do inimigo enquanto enganam a todos com um sorriso falso. Como explicar a alguém que se autoproclama profeta de Deus, mas usa e abusa de suas ovelhas com práticas que destroem a verdadeira imagem de Deus? Você está procurando diversão garantida? Então presta atenção. Cassino.bet.br é uma plataforma 100% legal. Sai, para aí. Esses homens criaram um Deus à sua imagem e semelhança, moldando um ser divino que se adapta à sua agenda egoísta. Ao invés de refletirem o caráter de Cristo, refletem suas próprias vontades distorcidas, usando a fé dos outros como um trampolim para sua ganância e poder. Mentirosos, falsos, profetas de Deus, que a cada dia inventam uma revelação nova, como se tivessem uma conexão direta com o divino, enquanto suas redes sociais são uma vitrine cheia de pessoas desesperadas por milagres, mas sem a mínima busca por intimidade com Deus. Vou falar uma coisa, irmãos. Teve uma pastora aí que ela estava dando uma aula ali, aí mandaram, ela falou, faz os seus comentários na área de comentário. Aí uma fez um comentário lá pedindo ajuda, aí ela bloqueou. Fala, bloqueia essa daí, não queria ajudar a mulher. Manda o meu irmão ajudar, que o irmão dela, ela tá brigado com o irmão, né? Não vou falar o nome aqui. E aí eles têm uma rixa, né? Aí ela falou, vai pedir ajuda pro meu irmão. Quer dizer, ela como pastora fazendo isso, pra vocês verem, né? Que raio de pastor e de pastora que é essa daí? Que nega ajuda aos necessitados. Porque se é uma igreja de Deus, como dizem, tem que ajudar os necessitados. Ela bloqueou a pessoa. Quer dizer, se a pessoa dá uma opinião contrária, ela bloqueia a pessoa. Quer dizer, a igreja de lá, do tempo de Cristo, vendia as herdades para distribuir uns para com os outros, para que ninguém tenha falta. Entendeu? Tá certo que nós não estamos naquele tempo, hoje é diferente. Mas mesmo assim você vai se recusar em ajudar uma pessoa em necessidade que está te pedindo ajuda, você tendo condições? Não, mas o dinheiro está guardado porque eu vou abrir um mega templo lá. O dinheiro é pro templo que ela vai abrir lá nos Estados Unidos. Então não pode ajudar nenhum irmão em necessidade, porque senão vai dessalcar o dinheiro aqui, né? Vai enganar mais pessoas. Mais um entretenimento barato. Mas, como dizem por aí, o que importa é que Deus está falando em algum lugar, seja na internet ou fora dela. A verdade, o que realmente sustenta esses fariseus hipócritas, lobos disfarçados de pastores, são suas ovelhas, que se tornam vítimas desse circo religioso, alimentando a ganância desses farsantes. Eles criam eventos para si mesmos, com temas apelativos sobre cura, libertação e prosperidade, lotados de pessoas delirantes e sedentas por uma promessa vazia. O que realmente importa, às vezes, nada mais do que a presença do estelionatário disfarçado de profeta ou pastor, que já é o suficiente para transformar o evento em um show de entretenimento barato. A fogueira, que no passado era usada para matar homens de Deus e se tornava um espetáculo para os romanos, agora é manipulada para prometer prosperidade, cura e libertação. Tocaram fogo nos cristãos verdadeiros. Igreja, ou melhor, Empresa Universal do Reino de Mamon e todas as outras seguem esse ritual pagão da fogueira santa, adorando Baal e Mamon. E o pior, pessoas entregam tudo o que têm em troca de uma promessa de emprego, cura ou qualquer coisa que se ligue ao que chamam de restauração espiritual. Eu acabei manifestando nessa reunião de libertação. Ali foi quando eu vi que eu nunca tive o Espírito Santo. O que eu tinha era um espírito enganador. Você tem o espírito enganador ainda, meu amigo. Só não, ou você tá ganhando dinheiro para falar essas besteiras, ou você tá totalmente enganado, não conhece da Bíblia. Aceitar esse espírito na minha vida. Não vou mais aceitar. Não vai, tô vendo. E ali eu decidi, de fato, que Deus tenha misericórdia verdadeiramente do Senhor. Toque na sua alma para você se converter verdadeiramente. Olha o que Jesus diz sobre esses fariseus hipócritas.
em Mateus 23, 24 a 33. Malditos escrivãos e fariseus, todos hipócritas, por impedirem a entrada são religiosos, ó. do reino do céu. Vocês todos não entram, nem deixam os outros entrarem. Guias cegos. Vocês comem um mosquito e arrotam um camelo. Guias cegos, vocês comem um mosquito e engolem um camelo. Sabe o que os religiosos falam para mim? Embora uns tenham um coração bons e não entendem da Bíblia, e não é que eu sou mais esperto, mais inteligente, eu tenho a sexta série, irmãos. Só que eu tenho a unção do Espírito verdadeira. O que é a unção do Espírito? Tá nada ligado à religiosidade, tá ligado à sinceridade de coração para com Deus. Deus olha o seu coração, olha o coração de Davi, entendeu? Então, pense, as pessoas que chegavam em mim, eu escutava elas, porque eu sempre fui um rapaz educado, né? Sempre ouvia as pessoas, mesmo não acreditando em religião. Mas você vai deixar de frequentar a igreja, porque a igreja é o corpo de Cristo, não é um prédio, né? Mas enfim, ela não entendia o que era igreja, né? Eu acho, né? Não desprezando ela, porque, né? É falta de ela ler as escrituras. Aí, pega e fala assim, porque a igreja tem ser humano, é falho, sim, mas eu não saí das denominações porque tem falha lá dentro. Porque nós somos todos pecadores e falhos. Eu saí porque a própria palavra me tirou de lá, porque falha é uma coisa, você distorcer a palavra e enganar as pessoas é outra. A própria palavra fala, você não pode ser conivente. Aparte-se dos tais. Sai daí, povo meu, para não correr nos pecados, porque tem a mãe, que é a igreja católica, e depois que roubou o cristianismo, depois tem as filhas que são a protestantes. Se você estudar o livro de Apocalipse, eu fiz aí o estudo de Apocalipse, quem viu, teve a oportunidade de acompanhar o canal, os estudos, se for sincero, vai dar razão porque eu estou falando. Agora, se não for sincero, for um religioso, vai falar, não, irmão, tudo que você está falando, você interpretou errado, tá tudo errado, você não entendeu nada. Vai falar isso para mim, né? Agora, se for uma pessoa sincera, genuína, eu quero ver ela falar que eu estou distorcendo e estou inventando o que o livro de Apocalipse falou das Babilônia. Babilônia não é só o sistema religioso, é o sistema governamental corrupto, é uma cidade corrupta e é as religiões corruptas. O sistema não é uma coisa só, tá, irmãos? Para quem não sabe, tá? É só questão de estudar, certo? Eu não sou melhor que ninguém, eu tenho a sexta série, não sou mais sábio que ninguém, mas eu vou buscar igual os discípulos que não tinham estudo. Pedro, os discípulos lá, tudo era pescador e camponês. Depois que veio Paulo estudado, mas para trás, como que eles tiveram o sangue e tiveram a sabedoria? Jesus não estudou escola nenhuma, ele veio com qual sabedoria? Não vem com essa pra cima de mim, não. Eu saí das denominações por causa de fraudulência, por causa de distorção da palavra, de engano, de enganar que a igreja é aquele sistema de pedra que não tem nada a ver. É tudo engano. Como é que eu vou me compactuar com coisa falsa? Como é que eu vou ter comunhão com as trevas? Que engano é treva. Eu vou ter comunhão com a luz, com a verdade, com a sinceridade de coração. Falhas, todos nós seres humanos vão ter, fora ou dentro de instituição religiosa. Não estou falando de falhas, falha do cotidiano, falha de ser humano. Estou falando de lubridiação, de engano, de distorção da palavra. Porque isso para Deus é a abominação. Pode ler nas escrituras que você vai ver. Então quem está frequentando lá está desobedecendo a Deus. Está em desobediência, que nem foi no Antigo Testamento. Deus falava, o povo desobedecia, aí via juízo. Eu estou inventando, quem estuda as escrituras sabe, ou eu estou inventando? Vamos lá. Ai de vocês, mestres da lei. Olha lá, ai de vocês, olha o juiz aí. Vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas por dentro eles estão cheios de ganância e cobiça. Fariseu cego, limpa primeiro o exterior do copo, para que o exterior também fique limpo. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas. Vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundície. Assim são vocês. Por fora parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas. Vocês edificam tudo em Lucas, o Evangelho de Lucas, Mateus, e adornam os monumentos dos justos. Lá. Veja lá na e dizem, se tivéssemos vivido no tempo dos nossos antepassados, não teríamos tomado parte com eles no derramamento do sangue dos profetas.
Assim, vocês testemunham contra si mesmos que são descendentes dos que assassinaram os profetas. Acabem, pois, de encher a medida do pecado dos seus antepassados. Serpentes, raça de víboras, como vocês escaparão da condenação ao inferno? Foi isso que João Batista Essas falou, hein? práticas são feitas Tá na Bíblia, para não falar que a gente está qual deles acusando. estamos falando aqui? Não julgais para não ser julgado. A Igreja Universal do Reino de Mamon é uma das maiores potências financeiras do Brasil, com templos luxuosos e líderes que não perdem a chance de exibir sua riqueza, desfilando em carros de luxo. A Bíblia não condena o dinheiro, mas o problema é quando ele se torna seu senhor, transformando pessoas em escravas e fazendo-as mentir e enganar por algumas moedas. Jesus foi traído por 30 moedas de prata, mas hoje em dia o preço de sua alma seria bem mais baixo. E seria vendido pelos mesmos pastores que agora se opõem e ficaram revoltados na época com a música com o título de O Evangelho de Fariseus de Jaime Rocha. Por que será, né? Esses falsos profetas e fariseus hipócritas são um castigo de Deus para aqueles que rejeitam a verdadeira fé, para os que preferem ignorar o manual do ser humano, a Bíblia. Não são só vítimas, mas cúmplices desse sistema corrupto. Aí fala que a gente está falando por mal, para julgar. Tem dois tipos de julgamento na Bíblia. Tem um que pertence a Deus só. Não é dois, tem vários tipos de julgamento. Mas eu estou falando de dois aqui especificamente. Um que pertence a Deus e o que Deus manda você fazer, como ser humano. Para provar os espíritos, para ver se vem de Deus. Julgueis. Paulo fala, não sabe julgar as coisas mínimas? Aí as pessoas distorcem. Não julgueis para não ser julgado. Ninguém está julgando, condenando você. Porque até enquanto tem vida, tem arrependimento. Certo? Mas a gente está falando as verdades para a pessoa, se ela quiser, se converter dos erros dela. Ou do engano que ela está sendo enganada ou que ela está enganando. Porque se uma pessoa é falso profeta e se converter e se voltar para Cristo, Cristo perdoa. Entendeu? Agora, se ela morrer enganando os outros, ela vai dar conta a Deus. O dia do juízo, ela vai ter que dar conta. Não sou eu que estou falando, é a palavra. Lógico, já se infiltrou nesse sistema, com igrejas evangélicas relativizando o pecado e transformando-o em simples faltas a serem desculpadas. Perdoar nossas faltas. Termos bíblicos foram suavizados para evitar ofensas, mas será que existe algo mais ofensivo do que pecar contra o próprio Deus? As igrejas inclusivas se multiplicam, mas no final insistem que o que importa é o amor. Como se isso fosse suficiente para justificar qualquer absurdo. O amor justifica tudo, ó. Pode tudo, libertinagem. Nós estamos vindo ao local onde público falsa profeta. Na verdade é uma balada de evangelismo onde a gente... E eu falo com autoridade de Deus, que Deus me dá. Porque Jesus mesmo falou, se você é contra o que eu estou falando aqui, irmãos e irmãs, recomendo que você estude as escrituras. Porque eu vou falar o que está escrito lá. Dou autoridade para pisar escorpião e serpente. Ele não está falando de escorpião animal. Ele não está falando de serpente animal. Ele está falando, serpente é o símbolo do engano. Escorpião é um animal peçonhento, traiçoeiro. Entendeu? Que nem a serpente. Então ele está dando autoridade. O que é? Pisoteio os enganos. Eu te dou autoridade. Cristo deu autoridade. Não só para mim. Para qualquer um que fala a verdade bíblica. Não esses falsos profetas, para destruir esses enganadores, entendeu? Então, eu falo que é falso profeta porque eu sei, porque eu examino na Bíblia. A pessoa está falando totalmente em desacordo com o que a Bíblia fala. Tá provando coisas nas igrejas inclusivas, que não são igreja, né? São instituição religiosa, igreja é o corpo de Cristo, incluindo coisas que a Bíblia condena. Ou você aceita a palavra ou você aceita o mundo, o que o mundo ensina dentro dessas igrejas. Porque o anticristo não é só uma pessoa, tem um líder mundial, mas tem vários anticristos. O que é anticristo? Todo aquele que nega a palavra da verdade de Cristo e fica pregando outra coisa é anticristo. Tá cheio de anticristo, falso profeta no mundo. Que Jesus, ele ama os gays, ele ama olha lá, as conversas. Como também não encontrar Jesus ama o gay, mas não ama o homossexualismo. Jesus ama aquele que comete adultério, mas não ama o adultério. Ele quer que o pecador que comete adultério se converta e se arrependa.
Assim como ele quer que os homossexuais, tem um aí que tem uma igreja que era homossexual e se converteu e desce o pau no homossexualismo, certo? E ele foi homossexual, então ele tá ficando louco, entendeu? Então ele tá enganando muita gente também, porque ele frequenta templo, entendeu? Então pra que ele tá metendo pau em outro homossexual? Tá vendo como o mundo tá perdido? Ninguém entende mais nada? É isso que o diabo quer. Vai pro engano todo mundo. Me sigam, me sigam. Não, o inferno não existe condenação eterna, não existe diabo, não existe ninguém. O que existe é o amor. Só o amor existe, não tem mais nada. Evangélicas, Fábio e Marcos decidiram fundar a Igreja Cristã Contemporânea, onde gays e lésbicas podem adorar a Deus. Esta é a primeira igreja trans do Brasil. A instituição foi fundada por Jacques Chanel em um prédio no centro de São Paulo. Todas as semanas chegam aqui fiéis transexuais, muitas vezes moradores de rua, duplamente excluídos da sociedade. Recentemente, Gente, entenda uma coisa aqui, ó. Não quer dizer que você tem que tratar com preconceito as pessoas que são homossexuais, tá? Não quer dizer que você tem que excluir essas pessoas. Se ela quiser encontrar Jesus e se converter, você não pode expulsar ela da reunião dos santos, dela buscar Deus, dela estudar as escrituras. Você não pode fazer isso, porque aí você está condenando uma alma. Você vai ser culpado do sangue daquela pessoa que quer se converter. Agora, a pessoa que não quer se converter e quer ser aceita no grupo do cristão com as práticas pecaminosas que a Bíblia conta, esse não pode ser aceito. Porque está escrito na palavra. Deus falou em Romanos, leia lá. Homem com homem, mulher com mulher se inflamaram entre si. Por isso Deus o entregou às paixões e fome, para corromper seus corpos entre si. Igual falou em 2 Tessalonicenses. Por não receber o amor da minha verdade, eu, Deus, enviarei a operação do erro para que creia na mentira. Então, a pessoa aceita o que quiser aceitar. Mas o que é verdade tem que ser dito. Essa é a pura verdade das escrituras. Quer aceitar, aceite. Não quer, continue do seu jeito, vai fazer o quê? A gente tá pregando para ajudar as pessoas, não é para julgar ninguém aqui. Quem somos nós para julgar? Nós somos falhos também. Só que nós somos falhos que estamos num processo de conversão. Nós buscamos a Cristo, buscamos a palavra para nos limpar, para nos santificar, para nos purificar. Jesus disse, vem como está, com toda a sua imundície, mas não para permanecer como está. Ele vai fazer a obra. Você quer ter mudança? Deus só faz a mudança em nós, Cristo só faz a mudança se você aceitar a mudança. Ele não te põe, não te obriga. Mas ele também, você não pode fazer parte da comunidade cristã genuína se você não quer mudar, quer continuar no pecado. É isso que muitos não entendem. Cristo deu sua bênção a casais do mesmo sexo. Mais uma vitória para o movimento LGBT. Enquanto isso, os charlatães religiosos continuam a prostituir o evangelho apenas para agradar aos caprichos das pessoas. Isso, para agradar. O que importa não é a verdade, mas sim agradar a plateia, evitando qualquer tipo de confronto, como bem declarou Aimee Rocha. O objetivo deles é simplesmente satisfazer os desejos do coração, mas no final dessa história, é claro, é a apostasia. Esses líderes se apresentam como super-homens, com uma falsa visão de raio-x, capazes de revelar até números de documentos e até os resultados da Mega Sena. Tudo isso, claro, em nome de Deus. Eu toquei em você e falou assim pra mim, Mateus. Teu nome é Mateus? Não? Você conhece Mateus? Não? Glória a Mateus, capítulo 1, versículo 22. Eu tenho nem vergonha dos enganos que promove. É uma pessoa que está aqui no nosso meio. Como não, princípio, vai se tornar milionário. Mas por que isso, pastor amigo? Porque vai sacar na Mega Sena. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória ao outro. Sai fora daí, rapaz. Glória a Deus, digo eu. Não dessas imundiças aí, desse engano. Glória a Deus que eu escapei disso aí. Tá louvando o diabo aí, não é Deus não. Esses fariseus hipócritas... Por que vocês acham que o apóstolo Paulo foi preso, hein? Por pregar a verdade. Porque todos os cristãos, as pessoas se afastam do cristão por falar a verdade. Porque ele querer agradar a Deus e tocar no coração da pessoa. Não é falando palavras, não, você vai pro inferno, não é nada disso. O evangelho não se prega assim, ó.
Irmãos, Jesus te ama, se converta, Ele quer salvar. Isso aí não agrada a Deus que você está fazendo, né? Você está no caminho errado, né? Mas se a pessoa não quer, você não pode forçar, entendeu? Mas o verdadeiro, você não tem que pregar para agradar a pessoa, você tem que falar o que Deus te manda falar. Doa até em você, porque serve para você também se consertar, não é só para os outros. Não adianta falar para os outros as coisas e não aplicar na sua vida, entendeu? Então, porque aí a gente vai ser igual o religioso fariseu, hipócrita, entendeu? Evangelho à sua maneira, esses cães famintos, essa raça de serpentes e impostores estão adicionando acessórios desnecessários e fardos pesados à cruz, tentando barganhar a salvação. Já não é mais sobre graça, mas sobre méritos. Confessar o nome de Jesus não basta mais. Agora é preciso provar com ações. Se a saia não chega até os joelhos, você está condenado. Se usar calças, é digno do inferno. Se der o dízimo, você está salvo. Se não der, então seu destino é o castigo eterno. No intervalo de uma partida de futebol em Salvador, ele ensina pastores a se dirigir aos fiéis. Ó, pessoal, você vai ajudar agora na obra de Deus. Se você quiser ajudar, amém. Se não quiser ajudar, Deus vai ajudar outra pessoa para ajudar, amém. Entendeu como é que é? Se quiser, tem. Se não quiser, se dane. Ou dá ou desce. Entendeu como é que é? Então você nunca pode ter vergonha, não pode ter timidez. Peça aqui. E quem quiser dar, dá. Quem não quiser, não dá. E se não tiver alguém que não dê, tem um montão que vai dar. Mas eu sou dizimista, Deus tem que curar. Quá. Você é dizimista porque você não vai para o inferno. Fala. Não, eu fosse para o inferno, você não deve dízimo. E as pessoas ainda acreditam. O diabo é mestre mesmo, viu? Engana muita gente. Ai, meu Deus do céu. Esses falsos profetas que se dizem pastores e só pregam mentiras baseadas em textos distorcidos da Bíblia. Texto distorcido porque da Bíblia. Ninguém fala ou vê os falsos. Eu vou parar por aqui, senão fica muito grande o vídeo, tá? Irmãos e irmãs, me perdoe, tá? Vocês que frequentam templos aí religiosos, não é para afrontar ninguém, é para abrir os olhos de quem quer ter os olhos abertos. Quem não tem, Jesus falou, muitos são que entram pela porta larga, poucos são que entram pela porta estreita, que é mais difícil. Entendeu? Que você vai ter que se dedicar não para provar que você salvo por obras, que a gente salva pela graça. Mas para você conhecer, ter intimidade, Deus revelar as verdades bíblicas para você não ser enganado, você vai ter que buscar, você vai ter que ter trabalho, você vai ter que estudar. E muitos não quer as coisas mastigadinhas, facinho. Por isso que são lubridiadas. Deus fala em toda a Bíblia. Não conhecer a verdade, meu povo é enganado por falta de conhecimento. Por não querer acatar o amor da verdade, eu enviarei a operação do erro, para que creia na mentira. Então a pessoa escolhe. Deus fala, venha fazer a minha vontade. Não quero, eu quero fazer a minha. Então, você quer fazer, seja feita a sua vontade. Então tome. Depois a pessoa fica chorando, sofrendo. O verdadeiro evangélico não tem nada a ver com o que esses templos aí pregam. Mas enfim, esse foi o vídeo, tá? Eu já fiz muito vídeo sobre isso, né? Mas eu queria fazer mais esse porque é muito forte, né? E tá aí, tá bom? Se gostou, deixa o like. Se quiser compartilhar, compartilhe, por favor, em nome de Jesus. Badalhe o sininho para receber as próximas notificações do próximo vídeo. Se inscreva quem não é inscrito e bem-vindo ao novo inscrito. Perdoe aí, não é ataque pessoal contra ninguém. Eu vou continuar fazendo vídeos assim, porque Deus me chamou para destruir os enganos, para pisar a cabeça de escorpião e serpente. Me deu essa autoridade, não só a mim, contra todos os irmãos sinceros do Senhor, tá? Não às fraudulências, não à enganação, não à corrupção, não à distorção da palavra, não às abominações, não à inclusão, que pode tudo, o liberalismo, porque Deus é amor, então Deus ele vai perdoar toda a imundícia que a pessoa fizer, as coisas que são contrárias à palavra, não, isso não é o evangelho. Então aqui eu vou pregar o evangelho. Quem quer ouvir o puro evangelho, lógico que tem amor de Deus no evangelho, tem, mas o amor bíblico, não é o amor libertino. Não, Jesus morreu, eu posso viver do jeito que eu quero, e ele vai me amar, e eu vou ser salvo do mesmo jeito. Não é isso que as escrituras falam, não, tá? Isso aí é distorção do diabo. Isso você não vai ouvir aqui. Então, se quiser os novos escolhidos já puxar o carro do canal, porque é o que eu vou falar, é o que está na escritura. Independente da religião que cada um frequenta, independente
Se você crê em religião ou não crê, eu prego as escrituras, eu não prego religiosidade, eu não prego para agradar pessoas, eu prego para alertar, para desfazer os enganos, para tirar as pessoas do engano se ela quiser, tá? Se elas acham que não são enganadas, tudo bem, continue na operação do erro, fique à vontade, a escolha é sua, livre-arbítrio, tá? O meu trabalho está sendo bem feito aqui, Deus está me direcionando, não sou perfeito, não sei mais do que ninguém, mas meu coração está livre, tá leve, tá bom? Fui, obrigado, Deus abençoe a todos vocês.